Bom dia, porque para mim é bom dia. Tô hoje aqui na escola e eu pensei, o que eu vou fazer nessa manhã ensolarada? Pensei em vocês, pensei na avaliação de segunda-feira e aí eu disse, aquelas pobres almas que vão passar o fim de semana estudando, do que será que elas mais precisam nesse momento? E aí eu resolvi fazer um resuminho de função afim. Pode ser que o áudio tenha muitas interferências, porque onde eu estou pode chegar gente, o telefone pode tocar, enfim. Então, vocês sejam generosos, porque a minha intenção é a melhor. Então, para começar, o que a gente aprendeu de função afim que todos os professores repetiram exaustivamente? Que a lei da nossa função afim, ela tem que forma, gente? Qual é a forma da função afim? Y é igual a AX mais B, certo? E ela tem o domínio e o contradomínio no conjunto dos reais. A gente também viu que o gráfico da função afim tem sempre a mesma cara, é uma reta. Quais são os coeficientes da função afim? Um é o A e o outro é o B. E a gente vai ver como cada um desses coeficientes interfere no gráfico da função e o nome de cada um deles. O A é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação da função e o B é chamado de coeficiente linear. Agora, cada um desses coeficientes tem uma interferência direta no gráfico. O B é o mais imediato. Os professores devem ter repetido que o B indica onde o gráfico corta o eixo Y. E o A tem a ver com a inclinação da reta, ou com a taxa de crescimento e a taxa de decrescimento da função. Vou mostrar melhor isso para vocês. Então, olha só, nesse gráfico aqui, que é o gráfico que eu vou chamar da função f, tá? Só para quem ainda não está entendendo bem, gente, o gráfico é só a linha roxa. O gráfico é desenhado no plano cartesiano, que é formado por dois eixos perpendiculares. Muito bem, então vamos localizar o coeficiente B no gráfico. Esse ponto aqui, que eu estou marcando em vermelho, indica exatamente o valor do B. E esse ponto tem a forma 0B. Quando x é 0, o valor da função é B. Então, isso é a interferência do B no gráfico. E o A tem a ver com a inclinação da reta, tem a ver com isso aqui, ó, com esse ângulo que eu estou pintando. O ângulo indica o quanto a reta está inclinada. Então, repara, se o A for 0, a reta não tem inclinação nenhuma. Por isso que ela é chamada de constante. É uma reta paralela ao eixo do x. Muito bem. O que significa, então? Os parâmetros a gente já fechou, né? Os parâmetros A e B. Agora, tá vendo esse outro ponto aqui, olha, que é onde o gráfico corta o eixo x? Esse ponto é da forma um determinado valor de x e o valor de y correspondente é 0. Esse ponto, ele é especial, ele é chamado de raiz ou zero da função. Graficamente, então, a localização da raiz é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo x e ele é dessa forma. O valor da raiz, que é o x, e a imagem 0. Então, tá aí a indicação. Agora, algebricamente, como você vai fazer para encontrar a raiz de uma função? Você vai pegar a lei, que é ax mais b, e vai igualar essa lei a 0. Então, o que eu estou procurando, repito, é o valor de x que possui imagem 0. Achar a raiz, então, gente, é encontrar um valor de x que possua imagem 0. Então, tá aí o que eu acabei de falar. O que mais que a gente tem que lembrar e saber da função afim? Ainda sobre o valor de A, como é que a gente obtém o A olhando para o gráfico da função? Porque o B já está dado. Como é que a gente vai encontrar o A? Vou fazer um desenho para a visualização ficar melhor. Então, como a gente vai conseguir encontrar o valor de A através do gráfico? Bom, eu preciso de dois pontos do gráfico. Vou pegar esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 1, tá? E vou pegar esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 2. O ponto 1 tem coordenadas x1, y1 e o ponto 2 coordenadas x2, y2.
Então, quem é o valor de A? O A é obtido fazendo a seguinte continha. A gente vai fazer y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E isso, gente, vale para quaisquer dois pontos que a gente pegue sobre o gráfico. Um você vai chamar de ponto 1, o outro você vai chamar de ponto 2. E mais do que isso, mesmo que você não tenha o gráfico e o exercício diga assim, determine a lei da função que passa por dois pontos, e ele te dá os pontos. Você vai chamar um de ponto 1, o outro de ponto 2. Eu vou fazer um exemplo disso para ficar mais claro. Então, o exemplo é o seguinte, eu quero encontrar a lei da função afim que passa pelos pontos 2, menos 3, e 5 e 9. Primeira coisa que você vai fazer, um deles você vai chamar de ponto 1, o outro você vai chamar de ponto 2. Com isso, no ponto 1 estão x1, y1 e no ponto 2, x2, y2. Aí a gente vai aplicar a formulazinha ali, ó, quem é o A, que é exatamente a taxa de variação. Vou fazer conta, gente, direto, tá? Se a gente trocasse a ordem, se tivesse chamado o primeiro ponto de ponto 2 e o segundo ponto de ponto 1, não tinha problema, teria que encontrar o mesmo resultado. Vai ficar assim a nossa conta. Então, olha lá, 9 menos 3, tem que ter atenção aqui nesse sinal, tá? É menos 3 sobre 5 menos 2. Então, isso é a mesma coisa que 9 mais 3 vai dar 12, 12 dividido por 3 deu 4. O A é 4. Determinar a lei, gente, da função é encontrar os valores de A e B, já que a função afim tem a cara y igual a x mais b. Falta só achar o valor do b. Como é que a gente vai fazer isso? Como a nossa função tem a cara y igual a x mais b, mas eu já achei o valor de A, que é 4, eu vou substituir o A no lugar dele. E aí a conta vai ficar, a expressão, quer dizer, vai ficar assim. Como achar o B agora? Os dois pontos, P1 e P2, pertencem a essa lei. Então, eu vou escolher um deles aleatoriamente. Eu vou pegar aqui o ponto 2, que é o ponto de coordenadas 5, 9, entendendo que quando x é 5, y é 9, e eu vou substituir esse ponto aqui na lei. No lugar do x vou colocar 5, no lugar do y vou colocar 9. A única incógnita vai ser o B e eu vou resolver aqui direto a equação para vocês. Fazendo as contas, isolando a incógnita B, a gente sai que o B é menos 11, e aí a gente volta para a lei, que era o objetivo do exemplo, substituindo A e B na lei. Então, a lei que passa pelos pontos 2, menos 3, 5 e 9 é y igual a 4x menos 11. Falta falar sobre função crescente e decrescente. Quando a função afim é crescente, quando ela é decrescente, quando ela é constante. Então, vamos ver o que o A, o parâmetro A, tem a ver com essa história. Então, vamos lá. Coloquei aí dois gráficos. Um deles representa uma função crescente, o outro representa uma função decrescente. Graficamente, ela vai ser crescente quando você fizer a leitura da esquerda para a direita e a reta estiver subindo. Então, o primeiro gráfico é um exemplo de uma função, gente, crescente, tá? Isso aqui é uma função crescente. Pela lei, quando é que uma função é crescente? Quando o valor de A é positivo, maior que zero. E o segundo exemplo, se você fizer a leitura aqui pelo eixo X da esquerda para a direita, a reta está descendo. Então, esse caso é um exemplo de uma função decrescente e na lei o A é menor que zero. No caso em que alguém poderia perguntar, A maior que zero ela é crescente, A menor que zero ela é decrescente, e se o A for igual a zero, o que acontece com essa função? Aí a gente vai ter uma função constante que não sobe nem desce, eu já falei isso aqui, mas só para reforçar, paralela ao eixo X. Pessoal, agora eu acho que é treinar, fiz o resumo da melhor forma que eu pude. Não deixem de assistir também as resoluções das questões que a gente colocou, que tá bem legal e acho que ajuda, tá? Bom estudo, bom fim de semana, divirtam-se, porque nada é mais divertido do que matemática, né? Eu sei, o final de semana de vocês vai ser muito mais legal. Beijo, bom trabalho!